Quem aqui cresceu dentro de uma casa onde a mãe ou o pai disse assim: o que está na mesa? Quem aqui já viveu isso? Mas Deus tem algo, está na mesa para você. Mas eu sei que vai ser uma bênção para a sua vida. Receba o que o Senhor separou para esse domingo. Nós estamos vivendo um tempo muito especial nesse ano de 2025. Que proposta maravilhosa. Que proposta de Deus. Caminhar com o Senhor, o Criador dos céus e da terra, chamando você. Cada um aqui, anda comigo. O que será que pode acontecer? O que pode resultar se eu realmente andar com Deus? Eu fico imaginando, aliás, muitas vezes eu já imaginei, se eu estivesse vivo na época dos dias de Jesus. Eu não sei se você já teve pensamentos assim, de eu me transportar e dizer: eu queria tanto ver Jesus. Que privilégio daquele pessoal, que privilégio poder sentar na mesa e ouvir Jesus contar parábolas, contar histórias. Você sabe que Jesus era muito saudável, não falo só fisicamente, emocionalmente. Jesus não tinha cara travada, cara fechada, ele era, não posso nem dizer que ele era curado, porque ele não era ferido para ser curado, ele era saudável. Jesus era sorridente, Jesus era leve, Jesus era amigo, até de pecadores. Ele gostava de comer um churrasquinho, ele gostava de ir para a casa das pessoas. Jesus era uma pessoa de relacionamento. Toda hora Jesus está na casa de alguém, comendo. Esse Jesus feliz, amigo, companheiro. E eu fico viajando, dizendo: como eu queria viver naquela época. Como eu queria estar vivo ali em Jerusalém, para eu poder seguir Jesus e ver o Senhor abraçando crianças, Jesus tocando os enfermos, curando pessoas, trazendo ensinamentos eternos, profundos, maravilhosos. E outro dia eu tive um pensamento de que Deus é perfeito, tudo que Deus faz é perfeito. E dentro do plano perfeito de Deus, Deus levou Jesus de volta para o céu. Ele não ficou aqui. E aí vem Jesus e diz para os seus discípulos íntimos: olha, está chegando o dia que eu tenho que voltar. Mas não se preocupe, ou não se preocupem, porque vai ser melhor assim. Espera aí. Vai ser melhor? Como assim vai ser melhor? Aí Jesus explica: porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. Hoje eu estou com vocês, mas o Espírito Santo vai estar em vocês. E aí Jesus diz que era melhor, seria uma experiência maior ter o Espírito Santo dentro da gente do que ter Jesus na frente da gente. Se eu for ser racional, eu vou ter dificuldade de acreditar nisso. Porque a verdade é que muitas vezes a nossa fé exige uma prova. A nossa fé exige algo, real na nossa frente. O próprio Tomé disse que Jesus ressuscitou. Se eu não meter o dedão lá, eu não creio. Lembra disso? Aí vem Jesus e disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. E a Bíblia diz que seria melhor com o Espírito Santo. E você não vê o Espírito Santo, mas as pessoas viam Jesus. Como que uma experiência com o Espírito Santo pode ser melhor do que alguém vendo Jesus? Rapaz, só pela fé. Porque na razão não faz sentido. Está fazendo sentido o que eu estou falando ou não?
Em outras palavras, Jesus fisicamente, na frente das pessoas, não foi o suficiente para garantir a fé, para garantir uma vida nova e transformadora. Porque muita gente viu Jesus e muita gente não seguiu Jesus. Teve gente que até acompanhou e no meio do caminho abandonou. Com o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo agora, ele dentro da gente. É literalmente Deus andando comigo e eu andando com Ele. Estamos juntos numa caminhada. E se eu me arriscar a acreditar que eu posso ter uma vida com o Espírito Santo mais forte do que aqueles discípulos tiveram na frente de Jesus, então algo incrível pode acontecer com a nossa vida. Estamos estudando sobre Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Alguém estava aqui semana passada? Você pegou a primeira parte? Se você não pegou a primeira parte, pelo amor de Deus, vai lá no canal. Está lá no meu canal, inclusive, do YouTube. Você vai ter a mensagem que eu ministrei semana passada. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Está aqui o texto. Uma frasezinha simples. Gênesis 5, versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era. Por que ele já não era? Porque Deus o tomou para si. Repete, por favor, diga assim: Deus o tomou para si. Ok, Deus queria Enoque o que, irmãos? Para si. E a Bíblia ensina que essa caminhada de Enoque agradou a Deus. Enoque descobriu como andar com Deus de uma forma que alegrou o coração do Senhor. E essa é a minha oração. O que eu tenho pedido a Deus, não aqui só no culto, no meu momento do meu culto com Deus na minha casa: Senhor, me ensina a andar contigo, porque no final o que eu quero agradar a Deus. Existe uma caminhada diferenciada da média ou do padrão cristão. Existe uma caminhada que Enoque descobriu que ele foi diferente do que todos ao seu redor. E eu vou dizer algo para você. Enoque andou com Deus. E você sabia que Enoque não tinha o Espírito Santo? Ele não tinha o Espírito Santo porque o Espírito Santo não morava em ninguém. Só a partir da cruz que o Espírito Santo passou a morar no coração do ser humano, daqueles que criam ou que creem no Filho de Deus. Enoque, sem o Espírito Santo, conseguiu andar com Deus. E ele conseguiu andar de uma forma, não estou dizendo que ele era crente só, não, ele é crente. Não, ele conseguiu andar com Deus de uma maneira que Deus se alegrou. E eu vou mais longe. Enoque, que ele é a sétima geração de Adão. Quando Adão caiu, o tempo humano começou a contar. Então, 600 anos depois da queda de Adão, 622 para ser específico, Enoque nasceu. E agora, Enoque consegue uma proeza, que isso só faz me estimular.
de que se Enoque conseguiu, eu também posso, eu também vou. Quem tem fé para dizer comigo, se Enoque conseguiu, eu também vou conseguir. Sabe por quê? Porque Enoque, sem o Espírito Santo, conseguiu. Ouça, Enoque, não é que ele só não tinha o Espírito Santo, ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja, ele não tinha culto para ir, ele não tinha uma banda para motivar, para cantar umas canções bonitas. Enoque não tinha nem amigos para poder dar suporte. Enoque não tinha um líder, não tinha uma célula. Tudo que nós temos que pode nos ajudar a andar com Deus e agradar a Deus, ele não tinha, e ele conseguiu. Será que você, com Bíblia, com irmãos, com líder, com igreja, com culto, com célula, com o próprio Espírito de Deus dentro de você, será que nós não vamos conseguir andar com Deus? Quem crê que é possível, levante a mão, diga amém. Eu não estou falando de ser religioso, não estou falando de bater ponto na igreja, porque Enoque andou com Deus de uma forma diferenciada. Ele não tinha religião, nem havia religião. Ele não tinha religião, ele não tinha capa de religião, ele não tinha rituais de religião, ele não tinha regras de religião. E ele conseguiu. Então é possível. Muito mais difícil para ele. Agora pensa, semana que vem a gente vai entrar nesse ponto ainda mais. Todo mundo praticamente ao redor dele era desviado, e ele ainda conseguiu. É mais difícil? Você está num lugar que só tem pecado, você é o único crente, a única luz. É mais difícil ou é mais fácil? É mais fácil ser crente no meio de uma multidão de gente que está cantando, adorando, querendo servir a Deus, sim ou não? Ele tinha tudo para dar errado, mas ele conseguiu. E ele não conseguiu assim, sabe, ser crente ou andar com Deus por 6 meses. Aí depois de 3 anos ele se desviou. Não. Por 300 anos ele andou com Deus. Ele conseguiu. Gente, já é difícil ser fiel por 5 anos. Tem gente que com 3 anos se desvia. Quem é que conhece um desviado? Deus tem misericórdia. Tem um monte. Que o Senhor traga cada um deles de volta. Mas você, gente, vive mais de 300 anos. No meio de uma geração terrível, e você não se desviar, não ser influenciado. Tem algo diferente nessa caminhada de Enoque, e eu quero descobrir, porque eu também quero ser um homem que anda com Deus. Você vai ser uma mulher que anda com Deus, mas a gente tem que aprender com quem já sabe. E esse foi o outro desafio para Enoque, porque não tinha ninguém que andava com Deus. Ele não podia se inspirar em ninguém. É ótimo quando você tem um modelo. É ótimo quando você abre uma empresa e você tem alguém que tem o mesmo ramo que o seu, e o cara está lá na frente. Você pode sentar com ele, com ela, tomar um café e a pessoa te mostrar o caminho das pedras. Isso é ótimo. Enoque não tinha nem isso, não tinha ninguém. Ele literalmente quebrou o ciclo. Ele literalmente rompeu com uma sociedade que não pensava em Deus, não se importava com Deus. É extraordinário esse andar com Deus.
o que foi que ele fez? Como ele conseguiu? Eu estou nessa busca. Eu também quero saber. E você? Mas a Bíblia dá um detalhe. Em Gênesis, quando apresenta Enoque na Bíblia, por 2 vezes diz: e Enoque andou com Deus. E Enoque andou com Deus. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento. Vamos lá agora. Hebreus, capítulo 11. Fala sobre Enoque também. Mais um texto. Só tem 3 na Bíblia. Muito pouco detalhe ou informação sobre ele. Mas o pouco que tem é o suficiente para dar o start na gente. Em Hebreus capítulo 11, fala sobre Enoque, mas não apenas sobre Enoque, fala sobre um monte de gente, considerados os heróis da fé. Considerados como, ou o capítulo é chamado a galeria da fé. Homens e mulheres que se destacaram além do normal. Enoque foi um deles. Claro que ele não era a única pessoa que cria em Deus, mas ele foi o único que andou com Deus. Para você entender que ter fé em Deus não é só crer, é caminhar. O que você ouviu? Ter fé em Deus não significa só acreditar nele, significa andar com ele. Quem quer crescer na fé? Aí, nesta galeria da fé, que fala sobre a experiência de muitos homens e mulheres, Enoque é o segundo da lista. Veja o que está escrito sobre ele. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Deus o levou lá para o céu. Não foi achado, procuraram, não encontraram, porque Deus o trasladara. Pois antes, quem pode dizer antes? Antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver, bem forte agora. Tem alguém aqui que quer viver isso, quer agradar ao Criador, o Senhor da sua vida? Pronto, esse versículo fala da experiência de Enoque. Antes dele ser levado, tomado para o céu, a Bíblia diz, ele já tinha um testemunho. Ele já tinha deixado um testemunho, um legado de que ele era alguém que agradou a Deus. Pela vida de Enoque a gente já aprende um detalhe, que Deus é companheiro. Deus é o quê? Porque Deus andou com alguém. Aí a Bíblia diz que como a gente pode agradar a Deus. Aí vem um versículo bem conhecido na Bíblia. Veja o próximo versículo, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? É impossível agradar a Deus. Por quê? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima, quem pode dizer se aproxima? Tem que crer que Deus o quê? Existe, e que se torna galardoador, ou aquele que recompensa os que o buscam. Quem aqui já conhecia o versículo 6 na Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. Já conhecia esse versículo? Mas você sabia que esse versículo foi escrito por causa de Enoque? Esse versículo que a gente tanto cita, que a gente tanto fala, foi escrito porque essa foi a experiência de Enoque. Na minha cabeça, eu vou viajar agora, tá? Minha especulação, não vou dizer que foi isso que aconteceu, mas talvez, com certeza foi possível, mas pela cronologia das gerações, quando Enoque nasceu, Adão tinha 620 anos já. Adão só morreu com mais de 900 anos. Ou seja, durante a vida de Enoque, Adão estava vivo. Não sei onde eles moravam na terra. Um lado de cá, outro lado de cá, não sei. Mas a única pessoa que poderia dar algum testemunho de ter um dia caminhado com Deus
Foi Adão. Será que a gente pode imaginar que um dia eles se encontraram? Que Enoque procurou o tataravô dele. E chegou lá e disse: vem cá, vovô, me diga aí, como é essa experiência de andar com Deus? Ah, meu neto, tem tanto tempo. Já faz tanto tempo. Mas uma coisa eu posso dizer a você: foi a melhor época da minha vida. Bastava eu ouvir a voz de Deus igual uma brisa no Éden. Meu coração ardia quando o Senhor falava comigo. Eu me sentia vivo. Era como se meu sangue borbulhasse dentro de mim. A voz do Senhor, como muitas águas, penetra, toca a gente no íntimo. Nada é tão forte como aquilo. É uma pena que a Bíblia diz que depois que Adão caiu, não há mais nenhuma referência dele andar com Deus. Isso foi ainda no jardim. Mas talvez aquilo despertou em Enoque. Será que é só para o passado? Será que é só para aquela época? Será que Deus não tem desejo de andar com ninguém mais? Aí a Bíblia diz que pela fé, pelo que, irmãos? Pela fé, Enoque andou com Deus, adquiriu um testemunho, agradou ao Senhor, e um dia Deus o tomou para si. Olha que coisa impressionante. Pela fé. Só mais uma vez, diga comigo. Pela fé. Como você vai andar com Deus em 2025? Porque sem fé, você não agrada a Deus por religiosidade, por rituais e um monte de regras. Você agrada a Deus pela fé. Porque ninguém é salvo por obras. Todos nós somos salvos pela fé. O que é então essa fé? O que é esse negócio de andar pela fé? Graças a Deus, antes da Bíblia começar a descrever os personagens, começa nos ajudando, explicando o que é a fé. Balança alguém e pergunta assim: o que é a fé? Veja lá então o texto conhecido, Hebreus capítulo 11, mesmo capítulo, mas vamos começar no versículo 1. A Bíblia diz assim: que tal todo mundo juntos em voz alta? A Bíblia diz, todo mundo junto, vai. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Que mais? A convicção de fatos que não se veem. Por acaso, veja o versículo 2. A Bíblia diz agora, o próximo versículo, está escrito assim. Pela fé vai aparecer no telão o versículo 2. Pois pela fé os antigos obtiveram. Um dos antigos que nós estamos vendo esses dias, qual é? Enoque. Ele conseguiu bom testemunho por causa da sua fé. Agora, o que é fé? Qual é a fé que Enoque praticou que deu certo? Essa é a fé que eu quero. Aí a Bíblia diz assim: a fé, duas coisas. A fé é a certeza das coisas que se esperam,
que se esperam. É algo que não aconteceu ainda, você está na esperança de acontecer. Enquanto você tem esperança, você está esperando. Tem alguém aqui esperando uma promessa acontecer na sua vida ainda? Não. Você tem certeza? Você tem algo que você crê que Deus ainda quer fazer com você? Diga amém. Deixa Ele te ver, te ouvir. Você está esperando acontecer, sim ou não? Porque se você não espera nada na sua vida, você não precisa de fé. Porque a fé é necessária para te ajudar no momento da espera. Quem não espera por nada não precisa de fé. Esperança fala do futuro, fé fala do presente. A minha fé acontece hoje para me sustentar, chegar até amanhã. A fé é a ponte que te liga, que conecta você com sua esperança, com seu futuro. E aí a Bíblia diz que a fé é a certeza, diga certeza. Outra versão eu gosto muito que diz assim: a fé é o firme fundamento. Todo mundo sabe que, por exemplo, ao redor desse auditório tem pilares, e debaixo do pilar tem o quê? Uma fundação. Isso. A fé é a sua fundação. E quando a fundação é boa, então você pode construir. Tem prédios que têm mais de 100 andares. Imagine a fundação daquele prédio. Sua fé é seu fundamento. E a fundação, ela tem uma característica: ela não balança. Se balançar, meu irmão, está mal. Sai fora daquele prédio. Mas a Bíblia diz que a fé é um fundamento. Enquanto você está esperando alguma coisa acontecer, você não balança, não fica titubeando. Sua fé te ajuda a ficar firme até aquilo acontecer na sua vida. Por isso que quem tem fé não estremece. Balança 3 pessoas e libera essa palavra: quem tem fé não estremece. E balança ela para ver se ela está tremendo aí, vem. Se ela é firme ou não. Tem irmão que está tão mole na fé que quando balança, ele quase derruba da cadeira. Fé firme. Então Enoque, ele exerceu essa qualidade de fé, porque ele tinha esperança de algo em relação a Deus. E por mais que não tinha um crente ao redor dele, crente, consagrado, fervoroso, só tinha gente para estimular ele para o mal, mas ele ficou firme. Deus viu isso. Toda vez que você fica firme diante da adversidade, da tentação, Deus vê você. Isso agrada a Deus. Toda hora caindo em tentação, toda hora qualquer besteira já cai. Isso não é um firme fundamento. Aí a segunda característica da fé que Enoque exerceu, a Bíblia diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, e também diz assim: é a convicção de fatos que não se veem. Olha só que coisa, parece até um contraditório. É a convicção de fatos que não se veem. Se é algo que não se vê, é porque não é que não existe, só é invisível. Não é porque é invisível que não é real. O Espírito Santo é visível, mas ele é real. O vento é visível, mas é real. Então existem coisas invisíveis, mas são reais. Aí a Bíblia diz que a fé é a convicção de um fato. Ora, gente, o que é um fato? Fato é algo real, não é? É algo concreto. Mas a Bíblia diz que você tem convicção de algo concreto, mas que você não vê. Que negócio! Só pode ser de outro mundo esse negócio de fé.
Fé é uma convicção de um fato que você não vê. É algo invisível, mas para você já é real. É ter a fé em dizer: para mim, o meu filho já está liberto do crack. É um fato aqui dentro. Ele ainda está lá sofrendo, mas aqui dentro eu estou inabalável, esperando o dia acontecer o que é invisível, mas aqui dentro eu já vejo. Meu casamento pode estar por um fio, mas eu tenho uma promessa: não vou me abalar. Eu espero o dia em que meu casamento será curado, restaurado, transformado. Mas eu creio tanto que ainda é invisível, mas aqui dentro já é um fato. Faz sentido? Enoque andou com Deus assim. Ele decidiu crer no invisível. Ele decidiu acreditar que ele podia caminhar com aquele que ele não via. Ele decidiu caminhar baseado apenas em uma fé de que Deus existia. Ainda que ninguém experimentava Deus, e por mais que ele era estimulado, com certeza, a seguir a carne, a seguir o mundo, ele se manteve firme até acontecer, até aquilo que era invisível se tornar realidade, até o dia de ele realmente experimentar a caminhada com Deus. Isso, a Bíblia diz, agradou a Deus. Veja, para nós, manifestação de fé, muitas vezes é só coisa grande, sabe? Milagre, chamar as coisas que não existem como se já são, sabe? Fé é o mar se abrir. A gente às vezes acha que fé só é aplicado para coisas extraordinárias. Não existe registro de um milagre na vida de Enoque, nada extraordinário. A fé na vida de Enoque foi simplesmente dele andar com Deus. Ele usou a fé para isso. Sem ver Deus, sem ver ninguém andar com Deus, mas ele ser firme, constante, acreditando numa realidade invisível que um dia seria real. Eu vou conhecer esse Deus Criador, eu vou experimentar esse Deus Criador. Adão perdeu a chance, eu vou ganhar a minha. E nasceu nele um desejo. Quem pode repetir? Desejo. E aqui é um grande passo da caminhada com Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E agora o texto fala de dois movimentos que nós temos que ter. Aí ele diz, por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então qual é o primeiro movimento? Aproximar. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E depois continua dizendo assim: e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Segundo movimento. O primeiro, se aproximar. O segundo, buscar. Um é mais forte do que o outro. Um antecede o outro. O que antecede, se aproximar. E como que nós nos aproximamos de Deus? Como que é possível um homem imortal
se aproximar de um Deus eterno? Como é possível um pecador caminhar com aquele que é santo? Começa com a aproximação. E só havia uma forma de se aproximar de Deus. Sabe como? A Bíblia chama isso de corban no hebraico. É o verbo aproximar. Agora, curioso, sabe o que é? A partir do livro de Levítico, você vê corban, esse verbo sendo usado para sacrifício, para oferta. Pegar o cordeirinho ou a ovelhinha, sacrificar o bichinho para poder se aproximar de Deus. Não é à toa que o primeiro utensílio ou o primeiro móvel do tabernáculo de Deus, para chegar até a presença dele, a primeira peça que o ser humano encontrava ao querer aproximar do tabernáculo, onde Deus descia com uma coluna de fogo, era um altar de sacrifício. Ninguém poderia se aproximar de Deus sem o sacrifício do derramamento do sangue de um cordeirinho ou de um animalzinho. Quem entendeu, diga amém. Isso faz todo sentido para nós hoje, porque Deus é santo. Quando alguém queria se aproximar de Deus, a pessoa tinha que reconhecer seu pecado, reconhecer seu erro, e havia ali um entendimento. Deus, o pecado tem que ser pago, não é que vai ser esquecido, Deus vai fazer vista grossa. Não, Senhor, pela tua misericórdia, pega o meu erro, coloca nesse bichinho daqui. Então esse bichinho tem que morrer, porque ele vai pagar o preço do meu erro. Então, por causa do sacrifício, a pessoa podia se aproximar de Deus. É a mesma coisa hoje. O sacrifício perfeito já foi feito. Aonde? Ninguém vem ao Pai se não for através. Só pelo sacrifício, só pelo sangue de Jesus, que alguém pode ter um contato com o Pai, só pelo Filho. Então o que acontece? Eu creio em Cristo. Quem aqui já creu nele, diga amém. Você creu, você transferiu seus pecados, Deus absorveu isso na cruz, seus pecados foram perdoados, e agora eu posso me aproximar de Deus por causa de um sacrifício. É aqui onde eu peço perdão dos meus pecados, e é aqui onde todo crente começa. Mas é uma pena, porque é onde também muitos crentes não passam, só ficam aqui. É uma vida cristã só de pedir perdão a Deus do pecado. Oh Deus, foi mal, Deus, essa semana eu vacilei, Deus me perdoe porque eu estourei, Deus me perdoe. Que é ótimo, é muito importante reconhecer os erros e pedir a Deus perdão. Mas você acha que uma experiência com o Criador do universo vai se resumir em apenas você olhar suas falhas? A Bíblia diz que Enoque se aproximou, mas ele também buscou. E busca revela desejo. Jesus disse: quem procura, quem pede, recebe. Quem bate na porta, desejo, insistência. Enoque insistiu. Ele não fez como muitos de nós. Parece que a oração de um cristão se resume em só pedir a Deus perdão. Às vezes pode até ir um pouco além. Senhor, me ajuda nisso, abre a porta aqui, me livra disso. Pede. Mas esse crente não conseguiu acreditar que existe algo além do que só pedir a Deus alguma coisa. E Enoque conseguiu, sem Bíblia, sem igreja, sem banda, sem célula, sem líder, sem o Espírito Santo. Mas ele conseguiu. O que o impulsionou? Um desejo de querer descobrir algo mais sobre esse Deus. Eu vou concluir aqui. 5 minutos eu fecho.
É muito importante essa parte. Quem aqui tem 5 minutos aqui, Brian? 5, 10, 15, 20, 25, ok. Vai dar tempo para mim. Pega isso aqui rapidinho. A Bíblia diz: pela fé Enoque foi trasladado. Ele foi transportado. Ele não viu nem a morte. Deus o tirou. Igual o arrebatamento que vai acontecer com a igreja. Enoque representa esse arrebatamento. Sumiu. Trasladar significa sair de um ponto para outro. No caso dele, da terra ao céu. Mas o que o texto fala é algo muito especial, que foi o primeiro versículo de hoje. A Bíblia diz: e Enoque andou com Deus e já não era. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Isso para mim que é o mais lindo. Deus o tomou para... Vem cá, Enoque. Vem cá. Não pense que essa experiência de andar com Deus implica que você vai ter que morrer. E semana passada eu disse: Enoque andou com Deus e foi tão íntimo, foi tão próximo, essa comunhão que um dia Deus levou ele para o céu. Você vai andar com Deus também. O irmão diz assim: meu Deus, misericórdia, Senhor. Eu fico até com medo. Na vida e no propósito de Enoque ele tinha que ir. Mas quantos outros depois de Enoque também foram transportados para Deus e ainda continuaram na terra servindo a Deus? Moisés foi um deles. Deus chamou Moisés para si. Foi tão sobrenatural aquele encontro que ele ficou 40 dias sem água. Sem comida acontece, mas sem água. E ele continuou vivendo. Isaías foi levado para o mundo espiritual. Ele viu o rei, disse: os meus olhos viram o rei. Ezequiel revela experiências que é como se ele subisse, e ele literalmente descreve: é como se alguém me puxou pelos meus cabelos e me fez subir. Paulo: conheço um homem que foi ao terceiro céu e ouviu coisas difíceis até de compartilhar. João, na ilha do Patmos, viu o Senhor e ele diz: eu fui arrebatado em espírito. O que acontece? Tantos homens da Bíblia, pessoas que Deus chamou para si, para uma experiência onde eles foram literalmente deslocados. Não fisicamente, provavelmente, mas certamente uma experiência de um encontro com um Criador que foi inesquecível. Inesquecível. E é exatamente isso que eu acredito que Deus faz com qualquer um. Qualquer um que desejar, qualquer um que desejar e insistir e querer e acreditar e se arriscar de que isso pode ser real, também vai ter experiências de Deus trasladar, de Deus não só chamar para si, mas experimentar coisas tão sobrenaturais que a vida dessa pessoa literalmente ela vai de um ponto para outro, de um ponto para outro, de um ponto para outro, e ela constantemente vai estar vivendo uma evolução que ninguém, nenhum coach, nenhum curso, nenhum diploma vai te oferecer. Nenhum. Porque hoje
O que não falta hoje é imersão, é curso, é não sei o quê, para você trasladar, para você sair de onde você está e conquistar algo maravilhoso. Eu até creio, eu até recomendo. Mas Enoque não teve coach, Enoque não teve imersão. O que ele teve foi um desejo ardente de conhecer o Criador. E já tem 5.000 anos ou mais que ele viveu, e a gente ainda sabe dele. É outro nível. Qual é o meu pedido? Que o Senhor possa nos ensinar. Eu quero aprender como andar com Deus. Eu quero descobrir o que é essa fé, além da religião. Essa fé pessoal, mesmo que é invisível, mas convicto que existe algo real, profundo, de que um homem qualquer, uma mulher qualquer, se desejar, pode experimentar Deus, chamar para si e ter experiências gloriosas que nunca mais essa pessoa será igual. Esse é o meu pedido a Deus pela sua vida. Quem quer caminhar com Deus? Vamos orar então, vamos falar com o Senhor. Oh Jesus. A gente tem um ano inteiro. A gente não pode perder o tempo não. Estabeleçam uma meta. Porque viver um decreto sem experimentar o decreto é religião. Vamos colocar em prática. Estabeleça uma meta. Esse ano eu quero experimentar Deus como eu nunca experimentei. Eu quero andar com Deus a ponto de agradá-lo, a ponto dele me tomar para si. Eu ter essa experiência pertinho dele. Isso é um sonho. Eu espero que seja de todos nós, porque certamente é o dele. Ele quer tanto isso, ele quer tanto isso, que ele fez de tudo para te achar, para te salvar. Mas Deus não te salvou só para você ir para o céu um dia. Pode ter certeza que Ele também quer trazer o céu até você aqui na terra. Isso depende de cada um. Quem pode erguer as mãos comigo? Senhor, levantamos as mãos em direção ao Criador, que criou o sol, a lua, as estrelas, as galáxias. Só com a tua voz, só com a tua voz o Senhor separou continentes de oceanos. O que o Senhor pode fazer se eu ouvir a tua voz? Se eu andar contigo, o que será da nossa vida, Senhor, se andarmos com o Senhor? Pai, ajuda-nos nesse ano. Ajuda-nos nesse ano a darmos passos de não só se aproximar, mas passos em buscar, passos, ó Deus, em ir mais longe, passos, ó Deus, em acreditar que é possível experimentar o mesmo Criador do universo. Eu oro, Senhor Deus, que seja essa mensagem como uma faísca
pode acender uma fogueira no coração de cada um aqui. Toma nossas vidas. Toma nossas vidas, Senhor Deus. Eu quero andar pela fé. Eu quero aprender o que é andar pela fé. Me ensine o que é fé. Mais do que eu já aprendi, me ensine o que é fé. Eu quero, Senhor Deus, andar pela fé. Eu quero andar contigo, Senhor Deus. Eu quero andar contigo. Você pode dizer isso para Jesus. Eu quero andar contigo. Eu quero andar contigo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a Bíblia, nós temos uma igreja, irmãos, temos tantas coisas boas para nos estimular, para nos motivar. Eu vou conseguir. Esse ano eu vou ter experiências como ser trasladado, de eu encontrar com Deus, andar com Deus até encontrá-lo, até experimentá-lo. Oh Deus, eu sei que o Senhor preparou isso para a gente, e que hoje o decreto do ano possa ser mais amplo ainda em nossa mente. Que sonho seria para Salvador, cada um aqui andar com Deus, cada um aqui dar um passo além do que já está, e além de onde se encontra na sua vida cristã, e além experimentar Deus de forma profunda, e isso transbordar na sociedade, nas comunidades, transbordar e contagiar tantas outras pessoas. Faz a tua obra em nossas vidas, Senhor.